Vamos a hablar un poco sobre el instrumento perfecto. Vamos falar um pouco sobre o instrumento perfeito. Los instrumentos musicales Os instrumentos musicais, se dividen en 4 categorías. eles se dividem em 4 categorias. Están los instrumentos de cuerda, Estão os instrumentos de corda, los instrumentos de percusión, os instrumentos de repercussão, los instrumentos, percussão, sí, los instrumentos de viento, os de soplo, sopro, os instrumentos de sopro y los instrumentos electrónicos. e os instrumentos eletrônicos. Como les dije esta tarde, Como eu falei nessa tarde, yo crecí en la iglesia eu cresci na igreja y siempre me ha gustado la música. e sempre eu gostei de música. Y lo que a mí me mantenía en la iglesia E o que fazia com que eu ficasse na igreja era que yo no tenía instrumentos propios. é que eu não tinha o meu próprio instrumento. Y si yo no me congregaba, Aí se eu não congregasse, no tenía con qué instrumento practicar. eu não tinha como praticar, não tinha instrumento. Entonces, eso me mantenía en la iglesia. Então isso que me mantinha na igreja. Y yo siempre crecí escuchando E eu sempre cresci escutando que la adoración tiene mucho poder. que a oração tem muito poder. Y comencé a preguntar. E eu comecei a perguntar. Fui donde los diáconos. Eu fui nos diáconos. Hey, ¿por qué la adoración tiene tanto poder? Por que tem tanto poder na adoração? Bueno, hijo, la adoración tiene poder porque Dios es poderoso. Bom, filho, a oração tem poder porque Deus é poderoso. Y yo no me convenció. E isso não me convencia. Fui donde el pastor. Fui lá no pastor. Pastor, ¿por qué la adoración es tan poderosa? Pastor, por que tem tanto poder na adoração? Porque cuando adoras, Dios desciende y Él es poderoso. Porque quando você adora, Deus desce e Ele é poderoso. No me convenció. Não me convenceu. Y yo fui creciendo con eso. E eu fui crescendo com isso. Yo siempre le pregunto cosas a Dios. Eu sempre pergunto algumas coisas a Deus. Yo creo que Dios está ya fastidiado de mí. Eu acredito que Deus já está cansado de mim. Y una de las respuestas que Dios me dio E uma resposta que Deus me deu es la que quiero compartir con ustedes hoy. é exatamente essa que eu quero compartilhar com você hoje. En la Biblia, las diferentes categorías se usaron para cosas específicas. Na Bíblia tem diferentes categorias que são usadas para coisas específicas. Las cuerdas, por ejemplo, As cordas, por exemplo, cuando David tocaba el arpa, quando Davi tocava a harpa, el rey tenía alivio o rei ficava aliviado y el espíritu malo se apartaba de él. e o espírito mal saía dele. Fueron usados para liberación y sanidad. Foi usado para libertação e cura divina. Los instrumentos de viento, Os instrumentos de sopro, cuando el pueblo le dio las vueltas a Jericó, quando o povo deu as voltas em Jericó sonaron las trompetas e tocaram as trombetas y los muros cayeron. e os muros caíram. Los instrumentos de percusión, Os instrumentos de percussão. dice la Biblia en Isaías 30:32, A Bíblia diz em Isaías 30:32 que cada golpe de la vara justiciera que cada pancada, cada batida da vara da justiça será con címbalos resonantes será como sinos que ressoam. y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. E em batalha tumultuosa vão lutar contra eles, vão guerrear contra eles. Y los instrumentos electrónicos también están en la Biblia, E os instrumentos eletrônicos também estão na Bíblia. pero no le voy a decir todavía. Mas eu ainda não vou falar para você. Ahora, si vamos a la parte humana, Agora, se nós vamos na parte humana, no hay un instrumento creado por el hombre não tem nenhum instrumento criado pelo homem que tenga las 4 categorías. que tem as 4 categorias. Usted puede decir, bueno, el piano suena como percusión Você pode dizer, bom, o piano ele tem um som de percussão y también suena como trompeta, e também soa como a trombeta, pero no es un instrumento de viento ni de percusión. mas ele não é um instrumento nem de sopro nem de percussão. Él emula esos sonidos a través de un procesador electrónico. Ele dá esse som através de um processador eletrônico. Entonces le faltan categorías para ser perfecto. Então falta para ele algumas categorias para que ele seja perfeito. Desde mi punto de vista, el que más se acerca Desde o ponto de vista que mais chega perto es el bajo. é o baixo. Tiene cuerdas, Ele tem cordas, tiene componentes ele electrónicos, tem componentes eletrônicos. puedes hacer percusión también, Você pode fazer percussão também, pero le faltan los vientos. mas falta o instrumento de sopro.
Y podemos pasar aquí toda la noche buscando entre varios instrumentos E nós pode ficar toda noite aqui tentando encontrar vários instrumentos. y no vamos a encontrar uno que tenga las 4 categorías. E você não vai encontrar nenhum que tenha as 4 categorias. Sin embargo, Dios creó un instrumento perfecto. Entretanto, Deus criou um instrumento perfeito. Y allí es donde está una de las respuestas de la adoración. E aí é que está uma das respostas da minha oração. ¿Qué sucedería si hay un instrumento que cuando suene, O que aconteceria se um instrumento, quando ele toca, suenen las cuerdas, la percusión, los vientos y lo electrónico a la vez? então sai som do sopro, das cordas, da percussão e do eletrônico ao mesmo tempo. Todo lo que vemos que pasó en la Biblia, Tudo que a gente viu que aconteceu na Bíblia, cuando ese instrumento suena, quando esses instrumentos soam, tendría que acontecer. tinha que acontecer. Cuando ese instrumento suene, Quando esses instrumentos tocam, habría libertad, sanidad, derribar de muros y guerra espiritual. então tinha que ter libertação, cura divina, os muros caindo falta ¿Ah? e batalha espiritual. Esqueci a última. Tranquila. Entonces, sí hay un instrumento perfecto que lo creó Dios. Então, se tem um instrumento perfeito que Deus nos entregou, Si usted comienza a revisar su cuerpo, se você começa a observar o seu corpo, usted tiene cuerdas vocales. você tem cordas vocais, Sí, ya tenemos una categoría. já temos uma categoria. Y la voz se produce con un viento que pasa a través de las cuerdas vocales. E a voz, ela acontece através de um vento que passa pelas cordas vocais. Tenemos dos categorías. Sopro, teremos as duas categorias. Cuando tú aplaudes Quando você aplaude, o cuando zapateas, ou quando você faz um sapateado aí, estás haciendo percusión. você está fazendo percussão. Cuando tú estás durmiendo, Quando você está dormindo, el corazón sigue latiendo o coração continua batendo y da el ritmo cardíaco. e ele dá o ritmo cardíaco. Hay percusión también en nosotros. A percussão também em nós. Y nuestro cerebro E o nosso cérebro, se conecta de manera electrónica e con ele se conecta de uma maneira eletrônica com os outros órgãos. las neuronas, una entre otras, se conectan de manera electrónica. Os neurônios, eles se conectam um com o outro de maneira eletrônica. Entonces vamos a ver para qué se usó cada categoría en la Biblia. Vamos a ver 3 versículos de cada uno. Então, para cada categoria, nós vamos olhar na Bíblia, vai ter 3 versículos para cada categoria. Número 1, indiscutiblemente las cuerdas se usaron para la adoración. Número 1, indiscutivelmente as cordas são usadas para adoração. Apocalipsis 5:8 Apocalipse capítulo 5, versículo 8. dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. E quando foi aberto o livro, os 4 seres viventes se prostraram. Y todos tenían arpas en sus manos. E todos eles tinham harpas nas suas mãos. El arpa es un instrumento de cuerda. A harpa é um instrumento de cordas. Y ellos estaban adorando. E eles estavam adorando. Creo que no hace falta profundizar en eso. Eu acredito que não há necessidade de nós aprofundarmos nisso. Primera de Samuel 16:23 1 de Samuel 16, 23. dice: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, Diz que quando o espírito humano da parte de Deus vinha sobre Saul, David tomaba el arpa Davi pegava a harpa y tocaba con su mano, e ele tocava com as suas mãos. y Saúl tenía alivio, estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Saul ele ficava aliviado, se sentia melhor e o espírito ruim saía dele. Entonces vemos que las cuerdas fueron usadas para adorar, Então a gente viu que as cordas são usadas para adorar, para dar libertad y sanidad. para dar libertação e cura. En Primera de Crónicas 25:1 Em 1 de Crônicas 25:1 dice: asimismo David y los jefes de los ejércitos, disse ele mesmo, Davi, assim como o jefe del ejército, jefe, os chefes do seu exército, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. separaram para o ministério os filhos de Asaf. Amán, Emán y Jedutún. A los hijos de él. A los filhos de él. ¿eh? Tá. Ahora escuchen lo que dice aquí. Escuta bem o que está falando aqui. Para que profetizaran Para que eles profetizassem con el arpa, com a harpa, el salterio o saltelho y el címbalo. e o Aquí sino. quiero hacer un paréntesis.
Eu quero fazer um parênteses aqui. Porque no dice que profetizaran mientras tocaran el arpa. Porque não está falando que eles profetizavam enquanto tocavam a harpa. Dice que profetizaran con el arpa. Senão que eles profetizaram com a harpa. Son dos cosas muy distintas. São duas coisas bem diferentes. Yo puedo profetizar mientras suena el violón, Eu posso profetizar enquanto toco o violão, pero ellos fueron apartados para que profetizaran con el violón. mas eles foram separados para profetizar com o violão. O sea que tus cuerdas vocales Ou seja, que as suas cordas vocais fueron creadas para adorar, foram criadas para adoração, fueron creadas para que cuando tú adores haya libertad y sanidad, foram criadas para que enquanto você adora aconteça libertação e cura, y fueron creadas para profetizar. e foram criadas para profetizar. Por eso es que es importante tener en cuenta qué estás hablando tú. Por isso você tem que colocar, considerar muito cuidado. importante o que é que você está falando, Porque estás usando las cuerdas vocales porque você está usando as suas cordas vocais. y hay un poder en lo que tú hablas. E tem um poder no que você fala. Tenemos que revisar para qué estamos usando nuestro instrumento de cuerda. A gente tem que revisar, analisar para que nós estamos usando o nosso instrumento de cordas. Muchas veces lo usamos para cualquier otra cosa menos para adorar. Muitas vezes nós usamos para qualquer coisa, menos para adoração. Los instrumentos de viento Os instrumentos de sopro fueron usados para convocación y dar dirección. foram usados para convocação e direção. Hace rato yo estaba recostado, acostado Há pouco tempo eu estava deitado y escuché el chofar. e eu escutei o chofar. Y dije, llegó la hora de levantarme. E eu me dei conta, é hora de levantar. El instrumento de viento sonó O instrumento do vento soou y me convocó a venir a este lugar. e me convocou para esse lugar. Números 10, versículo 2. Número 10, versículo 2. Dice, hazte 2 trompetas de plata. Disse: Hazte 2 trompetas de plata. faz duas trombetas de prata. De obra de martillo las harás. De ouro martillo. e com martelo de ouro vai fazer. Martelo de ouro. Con martillo, la vas a hacer con martillo, no de oro, sino con martillo. Vai fazer com Tá bom. martelo. Las cuales servirán para convocar la congregación As quais vão servir para a convocação da congregação y para hacer mover al pueblo. e para fazer mover o povo. Una vez más nos preguntamos, ¿para qué estás usando tú tu instrumento de viento? Outra vez eu te pergunto, para que você está usando o teu instrumento de sopro? ¿Estás convocando? Você está convocando? ¿Para qué estás convocando? Para quê? Por que você está convocando? Para que está convocando? ¿Estás dando dirección? Você está dando direção? ¿Qué dirección estás dando? E qual a direção que você está dando? Tenemos que tener en cuenta que somos el instrumento. Nós temos que nos dar conta que somos instrumentos. Fueron usados como instrumentos de poder. Foram usados como instrumento de poder. Josué 6:26. Josué 6:26. Cuando los sacerdotes sonaron las bocinas la séptima vez, Quando os sacerdotes soaram pela 7ª vez as buzinas, un instrumento de viento, o instrumento de sopro, Josué le dijo al pueblo que gritara José disse ao povo que gritasse. otro instrumento de viento. Outro instrumento de sopro. Y los muros cayeron. E os muros caíram. Hay más. Tem mais. Los instrumentos de viento Os instrumentos de sopro, son instrumentos de gozo. eles são instrumentos de regozijo. Salmo 98:6 Salmo 98:6 dice, aclama con trompeta y sonido de bocina diz: aclama com trombeta e som de buzina delante del rey Jehová. diante do rei Jeová. ¿Sabes que las mujeres usan muy bien el instrumento de viento? Você sabe que as mulheres sabem usar muito bem o instrumento de sopro. No sé si pasa aquí en Brasil, Eu não sei se isso acontece aqui no Brasil, pero en Venezuela, mas na Venezuela, cuando las mujeres se encuentran una con otra quando as mulheres se encontram umas com y as tienen outras tiempo sin verse, e elas têm tempo, usan su instrumento de viento. eles começam a usar os seus instrumentos de sopro. Aquí también, Aqui também é assim, porque son instrumentos de gozo. porque são instrumentos de Y regozijo. cuando ellas se alegran, E quando elas se alegram, comienzan a sonar el instrumento de viento. começa a acionar o seu instrumento de sopro. Vamos a ver más.
Vamos ver mais. Vamos ver mais. Fueron usados también para profetizar los de viento. Foram usados também para profetizar os de sopro. Primera de Samuel 10:5. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, Depois disso você vai chegar às colinas de Deus, donde está la guarnición de los filisteos. aonde está a guarnição dos filisteus. Cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende. Quando você chega lá, você vai encontrar uma companhia de profetas que está descendo. Y delante de ellos, E diante deles, salterio, saltério, pandero, pandeiro, flauta, flautas, y ellos profetizando. e eles vão estar profetizando. Es imposible separar la adoración de lo profético. É impossível você separar a adoração do profético. En todas las categorías que vimos, Em todas as categorias que nós vimos, tienen algo en común. tem algo em comum. Todas se usaron para adorar Todas que foram usadas para adorar, y todas se usaron para profetizar. todas usadas para profetizar. No puedes separar lo profético de la adoración, Você não pode separar o profético da ni puedes adoração. separar la adoración de lo E profético. nem pode separar a adoração do profético. Según lo que vemos en la Biblia, Segundo o que a Bíblia diz, están juntos. eles estão juntos. Y sé que usted, vamos a ver la percusión. Então vamos ver a percussão agora. Primera de Samuel 6, Primera de Samuel 18:6. 1 de Samuel 18:6. Y aconteció que cuando ellos volvían, cuando Ya. David mató al filisteo, E aconteceu que quando eles voltavam, quando Davi matou o filisteu, salieron todas las mujeres de la ciudad saíram todas as mulheres da cidade, cantando y danzando para recibir al rey Saúl cantando e dançando para receberem o rei Saul, con panderos. com pandeiros. Siempre la música que es alegre tiene Sem- mucha percusión. Sempre as músicas alegres, ela tem muita percussão. Ustedes saben muy bien de eso aquí en Brasil. Você conhece muito bem isso aqui no Brasil, sambinha lá. Né? La samba tiene mucha percusión. O samba tem muita percussão. Eu gosto muito da música brasileira, hein? Eu gosto muito de música brasileira. A Escuto mim me muito. gusta muito a música brasileira. Tem que estar pendiente. Seguro. No, es broma. Fueron usados para la alabanza. Foi usado para o louvor. Salmo 149:3. Salmo 149:3. Alaben su nombre con danza y con pandero. Alaben su nombre con danza y con pandero. Alarguem o seu Alaben. louvem o seu Louven. nome com dança e pandeiro. Eso. Isaías 30:32. Isaías 30:32. Miren quién usa el instrumento de percusión para hacer batalla en este momento. Olha só quem está usando o instrumento de percussão para fazer batalha nesse momento. Y cada golpe de la vara justiciera E cada golpe da vara da justiça que Jehová dará sobre el enemigo, que Jeová dava sobre o inimigo, aquí Dios mismo está usando la percusión para hacer batalla espiritual. aqui o mesmo Deus está usando percussão para a batalha espiritual. Y fueron usados también para la profecía. E foi usado também para a profecia. Los instrumentos electrónicos, usted dice, ¿dónde están en la Biblia? E os instrumentos eletrônicos, você pergunta onde que estão na Bíblia? Marcos 12:30 Marcos capítulo 12, versículo 30. dice, amarás al Señor tu Dios Diz, amará o Senhor teu Deus con todo tu corazón, com todo o seu coração, con toda tu alma com toda a sua alma y con todo tu mente. e com toda a sua mente. Obviamente no vamos a encontrar allí el sintetizador porque no había sido todavía descubierto. Lógico que nós vamos encontrar o sintetizador porque ainda não tinha sido inventado. Pero sí está el instrumento electrónico allí. Mas sim está um instrumento eletrônico ali. Ahora, después que entendemos esto, la pregunta es la siguiente. Depois que nós entendemos isso, a pergunta é a seguinte: ¿Para qué Dios nos dejó estas armas allí? para que Deus deixou essas harpas aí? ¿Para que la historia fuera bonita? Para que fosse só uma história bonita? ¿Para que las leyéramos y nos riéramos? Para que a gente lesse ela e desse risada? Yo creo que Él dejó esas armas allí para que las usemos. Eu acredito que essas armas estão aí para que a gente use elas. Respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué la oración es tan poderosa? Respondendo a primeira pergunta, por que a oração é tão poderosa? ¿Cuántos vieron la película de los Avengers? Quantos assistiram o filme Vengadores. Aos Vingadores? ¿Sí lo vieron? No, ninguno vio el filme. Nem, quem que assistiu o filme dos Vingadores Pastor, ese ojo ahí para que no vea. aí? Pastor, fecha o olho aí para você não ver aí. ¿Qué hicieron en la película Los Vengadores? O que hicieron? eles fizeram no filme Os Vingadores? Juntaron a todos los superhéroes, Eles juntaram todos os super-heróis. a Hulk, Spider-Man, Thor, Juntaram o Thor, o Homem-Aranha,
o Batman. Batman No, Não, el novio. Y lo que un superhéroe no podía lograr, E o que alguns super-heróis não podiam executar. había otro que tenía el poder para lograrlo. Então tinha outros que tinham poder para fazer isso. Y por eso eran invencibles. Por isso eles eram invencíveis. Ahora, cuando tú y yo comenzamos a vivir en adoración, Agora, quando eu e você, nós começarmos a viver em adoração, entendiendo que no estoy hablando solamente de cantar, e compreendendo que eu não estou falando somente de cantar, sino de vivir en obediencia, senão a gente ir em obediência. cuando el instrumento perfecto comienza a sonar, Quando o instrumento perfeito começa a soar, va a haber liberación, vai haver libertação, va a haver sanidad, vai haver va a haber muros cura que van a divina, caer, muros que van a vão caer, haver muros que vão y cair, van batallas que se van a ganar. e vai haver batalhas que vão ser ganhas. Pero quiero ir un poco más allá. Mas eu tenho que ir além. Una vez más, 1 Corintios 14:15. Mais uma vez, 1 de Coríntios 14:15. Dice, oraré en el Espíritu, pero Dice. también oraré con entendimiento. Orarei no Espírito, porém orarei também com entendimento. Si tú tienes entendimiento Se você tem entendimento que tu voz es un arma de guerra, que a sua voz é uma arma de guerra, ¿por qué no la usas? por que você não usa? Ejemplo, has estado dando vueltas como Israel dándole vueltas a Jericó. Exemplo, vamos começar a dar volta aqui como Israel estava dando volta em Jericó. Y estoy orando, E estou orando, ayunando, estou jejuando, estoy leyendo, estou pedindo, estoy clamando, estou clamando, todo. tudo. Pero los muros no se caen. Mas os muros não caíram. ¿Y qué tal si de repente E que tal se de repente tú agarras y le haces ¡ah! você pega e faz "Ah!"? Parece una locura. Parece uma loucura. Sí. Sim. Pero los muros de Jericó cayeron cuando ellos gritaron. Mas os muros de Jericó caíram quando eles gritaram. Ah, para aquella época no era una locura y en esta época sí. Ah, mas naquela época não era loucura, mas agora é. Yo creo que cuando Jesús, si yo en este momento voy a orar por alguien que esté ciego, si yo voy a orar en esta temporada por alguien Vamos imaginar que nesse tempo eu vou orar por alguém que está cego. y yo escupo en la tierra E eu cuspo na terra, y hago barro e faço barro. y lo pongo en los ojos, E eu coloco nos olhos. nadie va a decir que es una locura. Ninguém vai dizer que é uma loucura. Ah, porque eso está en la Biblia. Ah, isso está na Bíblia. Pero cuando Jesús lo hizo, eso no estaba en la ley. Mas quando Jesus fez, não estava na lei. ¿Y tú no crees que dijeron a Jesús que era una locura eso? E você acredita que eles não falaram para Jesus que ele estava fazendo loucura? Y Jesús no dijo que haríamos cosas mayores que Él. E Jesus não disse que a gente faria coisas maiores que ele ainda? Entonces, ¿por qué te parece una locura pegar un grito por una situación? Então por que parece uma loucura para você dar um grito por causa de uma situação? Cheio! Vamos a leer otro versículo porque usted quizás está pensando, está muy bonito, pero yo quiero que me lo compruebes por la Biblia. Eu vou ler outro versículo que talvez está pensando, tá bonitinho, mas eu quero ver se tem mais comprovação na Bíblia. Ok, vamos a buscar comprobación en la Biblia. Então vamos buscar comprovação na Bíblia. Hechos 16, versículo 25. Atos 16:5. Creo que todos conocemos la historia. Eu acredito que todos aqui conhecemos essa história. Estaban Pablo y Silas predicando, Estava Paulo e Silas pregando, lo agarraron, lo arrastraron por el piso, pegaram eles, le rompieron la ropa pegaram eles, saíram arrastando pelo chão, tiraram a roupa deles y lo encerraron en la cárcel de más adentro. e prenderam eles na cadeia que estava dentro. No, 16, 25. Ah, Atos 16, 25. Atos 16:25. Y dice que los pusieron en la cárcel de más adentro. E falou que colocou eles na cárcere, lá no calabouço. Y si estaban allí en la cárcel de más adentro, E se eles estavam ali no calabouço, eso era como el pozo séptico. isso era como um poço cético. Sí, todo lo que los demás presos hacían, sus necesidades, Sim, era como esgoto.
Eso, caía sobre ellos. Tudo as necessidades que os outros presos faziam caíam neles. Sin embargo, dice que a medianoche Pablo y Sila oraban y cantaban himnos a Dios. Entretanto, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. Primero, tu adoración no puede depender de la situación que estés viviendo. Primeiro, a sua adoração não pode depender da situação que você está vivendo. Aunque te esté cayendo excremento encima, Ainda que você tenha excremento em tú tienes cima, que levantarte a adorar y orar. você tem que se levantar e orar e orar. Amém. Me gusta mucho la historia de Job, Eu gosto muito da história de Jó, porque en un solo día porque em um só dia, Job perdió todo lo que tenía. Jó perdeu tudo que ele tinha. Los carros, las empresas, los hijos. Os carros, as empresas, os filhos. Y cuando recibió la noticia del último hijo, E quando ele recebeu a notícia que foi o último filho, dice, Job se postró y adoró. diz então, Jó se prostrou e adorou. ¿Qué nivel de adorador este hombre? Que nível de adoração que está esse Siempre homem. hablamos de David Sempre lembramos de Davi y hablamos de otro, pero Job e falamos de outros, mas Jó nos enseñó que sin importar la situación que estemos viviendo, nos ensinou que não importa a situação que nós estamos vivendo, la solución a solução es postrarnos é nos prostrar y adorar. e adorar. Continuamos con Hechos 16:25. Continuamos em Atos 16:25. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios À y oraban. meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam. Y los presos de toda la cárcel lo escuchaban. E os presos de toda a cadeia escutavam eles. ¿Qué pasó allí? O que aconteceu aí? Estaba sonando el instrumento perfecto. Estava soando um instrumento perfeito. Si estaban orando y cantando, estaban usando las cuerdas y los vientos. Se eles estavam orando e cantando, estavam usando as cordas e o sopro. Quizás hacían percusión con la cadena. E estava fazendo a percussão com as grades. Pero aunque no estuvieran usando la cadena, su corazón estaba latiendo y había percusión. E se eles não estivessem batendo nas grades, o seu coração E estava para- batendo e fazia percussão. Y para poder hablar y cantar, tienes que usar el cerebro. E para poder falar e cantar, você tem que usar o cérebro. Estaba sonando el instrumento perfecto. Estava soando o instrumento perfeito. ¿Y qué dice? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Então disse, de repente veio um grande terremoto, um grande tremor. Y los muros y los cimientos de la cárcel se sacudían. E os muros e os alicerces da cárcere começou a sacudir. Y al instante se abrieron todas las puertas. E ao mesmo instante começaram a abrir todas as portas. Y las cadenas de todos se soltaron. E as cadeias de todos se soltaram. Estaba sonando el instrumento perfecto. Estava soando o instrumento perfeito. Y muros cayeron. E os muros caíram. Cadenas se soltaron. Cadeias se Puertas se romperam. abrieron. Portas se Y abriram. hubo salvación. E houve Porque el salvação. jefe se iba a matar. El jefe. Porque o chefe ia matar. Y él dijo, no te mates. Ele ia se matar e Paulo disse, não Todos se estamos mate. aquí. Todos nós estamos aqui. Cuando el instrumento perfecto suena, Quando o instrumento perfeito soa, hasta salvación hay. até salvação acontece. ¿Cuántos son el instrumento perfecto? Quantos são o instrumento perfeito? Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Tudo que você disser poderá e será usado contra você. Será, no pode ser. Pode ser. Este homem está mudando uma pregação, né? Entonces ahí tenemos un versículo donde podemos ver que sonó el instrumento perfecto. Então nós temos um versículo onde uma passagem que a gente vê do instrumento. Sonó el instrumento Que perfecto. soou o instrumento perfeito. Y todo lo que hacían las categorías por separado E todas as categorias faziam que faziam separadas, sucedieron en un solo instante. agora se juntaram todas em um só instante. ¿Por qué la adoración es tan poderosa? Por que a adoração é tão poderosa? Una de las razones es esta. Uma das razões é exatamente isso. Si tú estás en adoración, Se você está em adoração, el instrumento perfecto está sonando, o instrumento perfeito está soando, va a haber libertad, sanidad, vai haver libertação, cura, muros van a caer, os muros vão cair, va a haber salvación,
vai acontecer salvação. Pero eso es si estás adorando Mas se você está adorando desde las alturas, como vimos en la tarde. desde as alturas, como falamos hoje à tarde, No estoy hablando solamente de cantar. não estou falando somente de cantar. Ahora, yo vi que aquí hay muchos músicos. Eu vi que aqui tem muitos músicos. ¿Qué hace cualquier músico antes de tocar un instrumento? O que faz qualquer músico antes de tocar o ¿Qué es lo instrumento? primero que tú haces antes de tocar el violón? O que acontece com você antes de você tocar o violão? ¿Qué haces? O que você faz? Lo afinas, ¿sí? Ningún músico que se respete, ningún músico serio, Nenhum músico que se respeite sério va a tomar un instrumento y va a comenzar a tocarlo sin revisar la afinación. vai pegar o instrumento e começar a tocar ele sem afinar. Ahora, si nosotros somos el instrumento perfecto, Agora, se nós somos o instrumento perfeito, ¿quién es el músico? quem que é o músico? Dios. Deus. Y a veces pasamos mucho tiempo, Às vezes passou muito tempo. Señor, yo quiero que me use como un instrumento. Senhor, eu quero que você me use como instrumento. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Úsame, Señor. Usa-me, Senhor. Y el Señor dice, ¿quieres que te use? O Senhor diz: você quer que eu te use? Primero tengo que afinarte. Primeiro eu tenho que te afinar. Dios es el mejor músico que existe. Deus é o melhor músico que existe. Y Él no va a tomar un instrumento E Ele não vai pegar um instrumento para usarlo para usar sin antes afinarlo. sem antes afinar ele. Voy a usar, ¿cómo es que se llama él? ¿Ah? Él. Vem, Renan. Porque ya tengo un poquito de confianza con él. Eu já tenho um pouco de confiança com ele. Ahora, me llama la atención la semejanza del ser humano con los instrumentos. O que me chama a atenção é a semelhança que há do ser humano com o instrumento. ¿Cómo se afina el violón? Como que afina o violão? Con estas orejitas, ¿verdad? Com as orelhas llama lá. esta? Sí. Tahashi. Arracha. Orelhinha tá bom. ¿A qué parte del cuerpo se parece a esas orejitas? Y Dios tiene que comenzar a afinar. ¿Sí o no? Qual a parte do corpo que parece lá as tarraxas? E Deus tem que começar a afinar o instrumento. No, pero es que yo no quiero ser un instrumento de cuerda. Ah, não, eu quero ser um instrumento de cordas. Yo quiero ser un instrumento de percusión, Eu quero ser um instrumento de de percussão, batalla espiritual. de batalha espiritual. ¿Y cómo se afinan los instrumentos de percusión? E como se afinam os instrumentos de percussão? Hay dos cosas que tienes que hacer. Tem duas coisas que você tem que fazer. La primera, pasarlo por fuego. A primeira é passar pelo fogo. Uau! ¿Quién quiere ser un instrumento de percusión? Quem quer ser um instrumento de percussão? Tiene que ser pasado por fuego para que Dios lo use. Tem que ser passado pelo fogo para Y que Deus mientras use. está pasando por fuego, E enquanto você está passando pelo se fogo, está golpeando el instrumento. e tá batendo Se no está instrumento, golpeando tá e golpeando batendo, e tá golpeando. golpeando e golpeando e golpeando. Señor, yo quiero que tú me uses. Senhor, eu quero que você me use. ¿Seguro? Você tem certeza? Dios te va a comenzar a afinar para poder usarte. Deus vai começar a te afinar para poder te usar. El proceso de afinación es doloroso. O processo de afinação é dolorido. Te estiran las cuerdas, Estica as te cordas, golpean, te batem. pero es necesario para que Dios te pueda usar. Mas isso é necessário para que Deus possa te usar. Quizás tú dices, bueno, pero yo tengo mucho tiempo que me están afinando. Mas, talvez você está pensando, puxa, já faz tempo que estão me afinando. Tengo años que me están afinando. Tem anos que estão me afinando. Porque los instrumentos tienen algo. Porque os instrumentos têm algo. Cuando tú lo afinas Quando você o afina y él pierde la afinación, e ele perde a afinação, es porque está descalibrado. é porque ele está descalibrado. Y entonces hay un proceso más doloroso, Então tem um processo mais doloroso, que es calibrar el instrumento que é calibrar o instrumento para que mantenga la afinación. para que ele se mantenha afinado. Es un proceso más doloroso É um processo mais doloroso, donde le cambian piezas al instrumento, aonde trocam as peças dos instrumentos, donde le pasan a veces una lija. aonde passa uma lixa de você. ¿Cuántas lijas te ha pasado Dios? Quantas lixas Deus já te passou? Y
Normalmente ese proceso de calibración no lo hace el músico. E normalmente esse processo de calibração é um músico que faz. Não lo hace el perdão, músico. não é o músico que faz. Lo lleva un especialista Eles levam um especialista para que calibre el instrumento. para que calibre o instrumento. Y los instrumentos nunca se quejan. E os instrumentos nunca reclamam. Pero el instrumento perfecto, Mas o instrumento perfeito. no, yo quiero que a mí me procese sea Dios directamente. Eu quero que Deus aqui cuide de mim diretamente. Eso no funciona así, papá. Isso não funciona assim, papai. Mientras tú vas subiendo de nivel en la música, Enquanto você vai subindo o nível da música, hay momentos que ni siquiera tú afinas el instrumento. tem um momento que nem você Ajá, nem afina el você afina instrumento. o instrumento. Yo recuerdo que estuve una vez en un concierto muy grande Eu me lembro que uma vez eu estava num concerto bem grande y fuimos a la prueba de sonido. e fomos fazer teste de som. Yo ajusté todo el bajo, Eu ajeitei todo o baixo, el amplificador o amplificador y me bajé. e desci. Y había una persona encargada de estar en la tarima E tinha uma pessoa que era encarregada de estar ali na plataforma. que cuando nos tocaba a nosotros subir, E que quando era para nós subir, ya él había afinado el bajo, había revisado la afinación eu já tinha afinado e revisado a afinação. y había puesto el amplificador como yo lo quería. E eu tinha colocado o amplificador como eu queria. Y yo recuerdo que subí por las escaleras E quando nós subimos a escada, y ya me estaba esperando para ponerme el bajo así. e já estava ele me esperando para me colocar o baixo. Lo Já. puso. Cuando Y él colocó- 1, 2, 3. A hora que ele coloquei 1, 2, 3 e tum! En esa oportunidad yo no afiné el instrumento. E nessa oportunidade eu não afinei o instrumento. Y eso que era yo que no soy buen músico. Apesar de eu não ser um bom músico. Y tuve ese trato preferencial. Y tuve ese trato especial. Tuve esse tratamento preferencial. ¿Cuánto más crees tú que Dios va a usar a cualquier persona para afinarte? Dios puede usar a cualquier persona para afinarte. Deus vai usar qualquer pessoa para te afinar. Dios puede usar a un profeta para afinarte. Deus pode usar um profeta para te afinar. Puede usar al pastor. Pode usar o pastor. Puede usar a quien Él quiera literalmente Ele pode usar quem ele quiser, literalmente, para afinarte. para afinar. Y si tú no mantienes la afinación, E se você não mantém a te va a afinação, mandar para la calibración. ele vai te mandar para calibração. Y créeme que te va a doler más. E pode acreditar que isso dói mais. Es un proceso muy doloroso. É um processo muito doloroso. Pregunto nuevamente, ¿cuántos son el instrumento perfecto? Eu pergunto novamente, quantos aqui são instrumentos perfeitos? El amén bajó de volumen. O amém baixou aí, o volume pelo menos. Otro proceso que tiene que tener los instrumentos para que puedan usarlo Outro processo que você tem que ter nos instrumentos para que possa usar eles. es que tienen que estar conectados. Eles têm que estar conectados. Este instrumento electrónico, Esse instrumento elétrico aqui, si yo desligo, si yo desenchufo, se eu desligo ele, se eu tiro o cabo dele, él no va a funcionar. ele não vai funcionar. Imaginemos que hay dos pianos. E vamos imaginar que tem dois pianos. Está un piano de estudiantes Tá um piano de estudante y está un piano profesional. e um piano profissional. Y viene un músico E vem um músico a dar el concierto. para dar o concerto, para dar o show. Y cuando entra a la sala, E quando ele entra na sala, se da cuenta de que el piano profesional está desconectado. ele percebe que o piano profissional tá desligado. ¿Él va a dejar de ser músico por eso? Ele vai deixar de ser músico por isso? No. Não. Él puede hacer el concierto con el piano de estudiante. Ele pode fazer o concerto com o piano de estudante. Porque su habilidad no depende del instrumento. Porque a sua habilidade não depende do instrumento. Y los instrumentos no se quejan. Os instrumentos não reclamam. Pero muchas veces el instrumento perfecto Mas muitas vezes o instrumento perfeito comienza a pelear. começa a brigar. Comienzan como el piano profesional. Começa com o piano profissional. Pero yo tengo más experiencia. Eu tenho mais experiência. Tengo mejores sonidos. Eu tenho os melhores sons. Puedo mezclar los sonidos. Eu posso misturar os sons. Ese es
para estudiante. Esse é para estudante. Pero el músico va a usar al que esté conectado. Mas o músico vai usar o que tiver conectado. Muchas veces pasa así en la congregación. Muitas vezes acontece assim na congregação. Pero ¿por qué el pastor eligió a tal persona si ese es nuevo? Olha, por que o pastor destinou uma pessoa se ele é novinho? Yo estoy con el pastor desde que él inició este Eu proyecto. estou com o pastor desde que começou isso Y aqui. tengo estudios teológicos. E eu tenho estudo teológico. Tengo experiencia. Eu tenho Y experiência. tengo un doctorado. Eu tenho doutorado. Pero no está conectado. Mas você não está conectado. Yo creo que diga aleluya o aleluya. Ou pode ser aleluia também. Y no solamente que estés conectado, E não somente que esteja ligado. sino tienes que revisar a qué fuente estás conectado. Você tem que perceber qual que é a fonte que você está conectado. Porque si yo conecto este teclado Porque se eu ligo esse teclado a una corriente de 220 o de 340, no 220 ou no 340, lo voy a dañar. eu vou queimar ele. Y si es una corriente menor, E se é uma corrente menor, no va a funcionar. ele não vai funcionar. Entonces tú tienes que estar conectado a la corriente correcta. Então tem que estar conectado à voltagem correta. Y ese es el Espíritu Santo. E isso é o Espírito Santo. Si tú no estás conectado a la palabra, a la oración, al Espíritu Santo, Se você está conectado à palavra, à oração, ao Espírito Santo, el músico no te va a usar. o músico não vai te usar. No estás conectado, no sirve. Você não está ligado nisso aí. Como les dije al principio, yo pasé muchos años para poder comprar un instrumento propio. Como eu disse, demorei muitos anos para ter o meu próprio instrumento. Y yo recuerdo que yo practicaba mucho E eu me lembro que eu praticava muito con el bajo. com o baixo. Y las invitaciones que me hacían tenía que ser de lunes a sábado. La invitación que me hacían para tocar. Os convites que me faziam era até sábado, de segunda a sábado. Ajá. Porque el bajo que yo tenía era de la iglesia. Porque o baixo que eu tinha era da igreja. Y yo no podía llevármelo el domingo porque dejaba la iglesia sin bajo. E eu não podia usar ele domingo porque a igreja ficava sem baixo. Y yo estaba un poco frustrado. E eu estava um pouco frustrado. Porque yo practicaba y practicaba y practicaba y no me sonaba bien. Porque eu praticava e ele não soava bem, o som dele não era legal. Hasta que un día me prestaron un bajo de verdad. Até que um dia me emprestaram um baixo de verdade. Y yo agarré el bajo. E eu peguei esse baixo. Y cuando hice así, E quando eu fiz assim, pum, nosa. Ah, Wow. esa palabra de aquí. Y sí sé, sí he aprendido, sí ha servido de algo el esfuerzo. sim, agora sim que o que eu aprendi serviu de algo. Y comencé a trabajar para comprarme mi propio instrumento. Então eu comecei a trabalhar para que eu tenha o meu próprio instrumento. Trabajé durante muchos meses sin comprar nada Eu trabalhei durante muitos meses sem comprar nada, hasta que pude comprar el bajo que yo quería. até que eu consegui comprar o baixo que eu queria. Y después cuando íbamos a los conciertos, E quando nós fomos a los conciertos, aqui é show, né? No Al show, show, aham. no show. Ou na apresentação, o evangélico não faz show, faz apresentação. presentación, ¿qué? Vamos para o concerto, você quer melhor. Siempre cuando terminábamos, la gente quería subir a tomarse una foto, Y a un autógrafo. E sempre que a gente terminava, o povo queria subir, tirar uma foto, ter um autógrafo. Y a veces las personas que trabajaban en la tarima E às vezes as pessoas que estavam ali na plataforma, subían a recoger los instrumentos. eles subiam para tirar os instrumentos. Y cuando iban a acercarse al bajo mío, E quando eles iam chegando perto do meu baixo, mi hermano, que era el baterista, meu irmão que é o baterista, les decía, no toque, no lo toque, no lo recoja. fala, não, deixa ele aí, deixa aí, não mexe nisso aí não. Él tiene un ritual para recogerlo. Ele tem um ritual para guardar isso aí. Porque si usted ve como yo guardo mi bajo, Porque se você vê como eu guardo o meu baixo, después que toco, lo limpio. depois que eu toco, eu limpo. Después que lo limpio, lo envuelvo en una cobija. Depois que eu limpo, eu envolvo ele numa flanela. En el estuche tengo una bolsita contra la humedad. No case eu tenho uma bolsinha para não pegar a umidade. Una bolsinha de este tamaño así. Uma bolsinha desse tamanho assim.
tengo el cable que yo uso y tengo otro cable. Eu tenho os cabos que eu uso e eu tenho outros cabos. Porque a veces llega un músico. Porque às vezes chega um músico. Se me quedó el cable, préstame uno. Oh, eu esqueci meu cabo, me empresta um. Provocas imposición de mano con esos músicos. ¿Eh? Eu quero fazer imposição de mão fechada nesses músicos. Pero para no prestarle el cable que me costó tanto, Então, para que eu não empreste um cabo que me custou caro, tengo otro para prestar. eu tenho outro para emprestar para ele. A nadie se le ocurre pedirme el bajo prestado. A ninguém nem pensa em me pedir meu baixo emprestado. Una sola vez me lo pidieron prestado. Uma só Tengo vez, também. uma vez só eu me pediram emprestado. Y yo hice esto. E eu disse isso para ele. Él estaba así. Ajá. Ele estava assim com a fivela Dije, aparecendo aí. te lo voy a prestar, Eu vou te emprestar. pero saca la franela del pantalón. Mas coloca a camisa para fora da calça. Porque si no, con la correa Porque senão aqui pela fivela me iba a rayar mi bajo. vai arranhar meu baixo. Así lo cuido. Assim eu cuido. Ahorita ya se me pasó un poquito la... Agora eu já estou melhorzinho. Pero un músico cuida y limpia su instrumento. Músico, ele cuida, ele limpa o seu Y instrumento. si te costó muchísimo adquirirlo, E custou muito adquirir. más lo vas a cuidar. Ele vai cuidar. ¿Cuánto crees tú que le costaste a Jesús? Quanto você acredita que foi o seu preço para Jesus? ¿Por qué tú crees que Jesús no quiere que vayas a un lugar? É por isso que Jesus não quer que você vá em muitos lugares. ¿Por qué tú crees que Él te dice, no te metas en ese negocio? É por isso que ele diz, não te mete nesse negócio. No te asocies con esa persona. Não se associe com essa pessoa. No entres por este camino. Não vai por esse caminho. Porque Él es el músico. Porque ele é o músico. Y le costaste su vida entera. E você custou a vida Y Él te inteira está dele. cuidando. Él te está cuidando. E ele está te cuidando. Los instrumentos jamás se quejan. Os instrumentos jamais se Pero el queixam. instrumento perfecto se queja muchísimo. Mas o instrumento perfeito tem muitas queixas. En una oportunidad, yo tengo un amigo Em uma oportunidade eu estava com um amigo que él tenía para ese momento 5 bajos. que ele tinha para esse momento 5 baixos. Y decía, pero solo tienes 2 manos, ¿para qué tienes 5 bajos? E eu disse para ele, você só tem 2 mãos, por que você tem 5 baixos? Tenía uno para ensayar, Ele tinha um só para ensaio, uno para tocar reggae, um para tocar reggae, otro para tocar rock, outro para tocar rock y tenía uno que era tope de línea. e tinha um top de linha. Costaba como $6,000 ese bajo. Custava como 6 ou 100. $6,000. Como $100.000. Como 36,000 reais. Ah, não, $6.000, como R$35.000. Eu sei mais ou menos. Pero que él baixo siempre iba a ensayar con el mismo bajo. Mas ele sempre ensaiar com o mesmo baixo. Un bajo rojo, me acuerdo. Um baixo vermelhinho. A veces se montaba en el metro Às con vezes, el bajo às vezes ele entrava no metrô com o baixo. y allí lo apretaban, lo E aí golpeaban. apertavam ele, batiam nele. Pero el bajo seguía fiel hasta el ensayo. Mas o baixo ia fiel até o ensaio. A veces llegaba el ensayo en una moto, Às vezes ele chegava no ensaio numa moto. llovía y el bajo se mojaba. Estava chovendo e molhava o baixo. Pero el bajo seguía fiel. Mas o baixo ficava fiel. Era su compañero de vida. Era o seu companheiro de toda uma vida. Pero cuando íbamos a un concierto, cuando íbamos a una presentación, Então, quando íamos numa apresentação, él nunca se llevaba el bajo rojito. ele nunca levava o baixo vermelhinho. Él llevaba el bajo tope de línea. Ele levava o top de linha. Y esta parte de la historia la inventé ahorita, esta que voy a decir. Essa parte da história eu acabei de inventar. Yo me acerqué al bajo rojito Eu cheguei perto do baixo vermelhinho. y le dije, ¿a ti no te molesta que tú siempre estés ensayando y nunca estés en la presentación? Você não fica bravo de só te usar para ensaiar e você nunca está na apresentação? Y el instrumento se quedó calladito, no dijo nada. E o instrumento ficou quietinho, não falou nada. Estaba tranquilo. Tranquilo. Y él no es un instrumento perfecto. E ele não é um instrumento perfeito. Llegó un día de una presentación. Chegou o dia da apresentação. Esto sí es real. Isso é real.
Y yo vi que Jason llegó, yo vi que mi amigo llegó con el bajo Aí rojito. eu percebi, eu vi que meu amigo estava com o baixo vermelhinho. Y cuando fue a probar sonido, E quando ele foi experimentar o som, sacó el bajo rojito. ele tirou o baixo vermelhinho. Y yo podía imaginarme la cara del bajo. Eu podia imaginar a cara do baixo. ¡Wow! Uau! ¡Luces! Luzes! ¡Amplificadores! Amplificadores! ¡Nosa! Nossa! Y él probó sonido con el bajo rojito. E ele experimentou o som, ele testou o som com o baixo vermelhinho. Pero cuando llegó la hora del toque, Mas quando chegou a hora da apresentação, guardó el bajo rojito ele guardou o vermelhinho y sacó el bajo tope de e tirou línea. o top de linha. Y yo me acerqué otra vez al bajo. E eu cheguei de novo no vermelhinho. ¿Cómo te sientes? Como é que você está se sentindo? ¿Estás bien? Tá bem? Tudo bem? Y él estaba tranquilo. E ele estava tranquilo. Recuerda que tú y yo somos instrumentos. Lembra-se que eu e você somos instrumentos. ¿Cuántas veces hemos estado al lado de nuestro líder? Quantas vezes nós não estávamos ao lado do nosso líder? En las buenas y en las malas. Nas boas e nas más. Estamos allí cuando están batiendo cemento para hacer la torre. Estamos aí quando está fazendo massa para a torre. Estamos cocinando. Estamos cozinhando. Estamos haciendo muchas cosas. Estamos fazendo muitas coisas. Pero cuando viene una recompensa, Mas quando chega a recompensa, nuestro líder se lleva a otra persona. Nuestro líder se lleva a otra persona. O nosso líder leva outra pessoa. ¿Y cómo nos quedamos nosotros? E como a gente fica? ¿Como el bajo rojito? A gente fica igual o baixo Ou como reaccionamos? vermelhinho? Como é que a gente reage? ¿Será que reflejamos a Jesús en ese momento? Será que a gente reflete Jesus nesse momento? Esta prédica como que no gusta mucho, no escucho amén, nada. Eu não tô, acho que vocês não estão gostando muito dessa pregação. Não estou escutando amém, não estou escutando nada. Entonces, cuando nosotros nos vemos como instrumento, Então, quando a gente se vê como instrumento, vamos a obedecer más fácil y más rápido. vamos obedecer mais fácil e mais rápido. Imagínate que eres el tambor. Imagina que você quer o tambor, o bumbo lá. ¿Cómo se llama? Tambor, é bumbo da bater, mas Não, é tambor. este. Tambor. Y llega el pastor David y dice, hoy vamos a tener 4 horas de adoración con guerra espiritual. E o pastor Davi chega e fala, hoje nós vamos ter 4 horas de adoração com guerra espiritual. Y ellos no se quejan. E eles Ay, van a estar 4 horas golpeándome. ele não fala, 4 horas vão estar me golpeando. Ellos quedan tranquilos, obedecen fácil y rápido. Eles ficam tranquilos, obedecem fácil e rápido. Porque la adoración es obediencia. Porque a adoração é obediência. Yo soy adorador, pero no obedezco. No puedes ser adorador y no obedecer. Você não pode ser adorador e não obedecer. Nunca se quejan los instrumentos, ellos obedecen. Os instrumentos nunca se queixam, eles só obedecem. Hoy vamos a tocar solamente con el violón. Hoje nós vamos tocar apenas com o violão. Todo el día. Todo dia. Y la batería comienza a pelear por allá. E a bateria começa a ficar brava lá. Claro, el violón. Violão. Pero a mí no me usan nunca. Eu não gosto do som do violão. El violón não. sí, porque es más bonito. Não, isso não é bonito, não. Porque tiene cuerdas y tiene electrónico también. Tem corda e tem eletrônico Pero também. como yo soy percusión, a mí no me usan. Porque sem percussão eu não gosto. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Ha escuchado eso alguna vez? Você já escutou isso alguma vez? En los instrumentos creados por el hombre no se escucha. Os instrumentos criados pelo homem não escuta. Pero en el instrumento perfecto sí. Mas o instrumento perfeito reclama. Otra vez va a pasar el profeta Alexi. Outra vez vai o profeta Alex. Yo creo que el pastor David lo tiene consentido. Eu acho que o profeta Davi tiene consentido a Alexi. Tem, como é que eu traduzo? Preferência. Isso. Los instrumentos comienzan a hablar mal del músico. Os instrumentos começam a falar mal do músico. Eso es peligroso. Isso é perigoso, viu? En todas las presentaciones que Dios me permitió estar, em todas as apresentações que Deus me permitiu estar, jamás vi que alguien se acercara al instrumento. Eu jamais vi que alguém se achegasse ao instrumento para hablar con él. Para falar com ele.
Oh, teclado, hoy tenías una unción preciosa. Oh, você tem uma unção preciosa. Hoy sonaste excelente. Hoje você sonou excelente. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Eu posso tomar uma foto com você? Una foto con el teclado. Aí a foto com o teclado. Ah. ¿Usted ha visto eso alguna vez? Você viu isso alguma vez? ¿Usted se ha acercado a la batería para felicitarla por cómo sonó? Você já chegou na bateria para parabenizá-la? Wow, violón, hoy sonaste muy bien. Uau, violão, hoje o seu som foi perfeito. El otro violón no. O outro violão Pero não, tú sí. mas o seu, ó. Toda la gloria sea para Dios. Toda a glória seja para Deus. Cuando termina la presentación, Quando termina a apresentação, ¿a quién se acerca al público? a quem o público se achega? Se acerca al músico. Eles vão procurar um músico. Todas las luces, el sonido, las fotos, los autógrafos Todas as luzes, o som, o autógrafo, a foto son para el músico y no para el instrumento. são para o músico, não para o instrumento. Cuando tú te empiezas a ver como instrumento, Quando você começa a se ver como instrumento, vas a entender que toda la gloria es para Dios. você vai entender que toda a glória é para Deus. Por mucho que Dios te use, Por mais que Deus te use, simplemente eres un instrumento. você é simplesmente um instrumento. Por mucho que puedas viajar, Por mais que você possa viajar, eres un instrumento. você é um instrumento. Y estás viajando porque el músico te lleva allí. E você está viajando só porque o músico está te levando. Se te acerca alguien, wow, lo hiciste muy bien. Se chega alguém para você e fala, uau, hoje você foi muito bem. Tú simplemente eres el instrumento. Você simplesmente é o instrumento. Toda la gloria es para Él. Toda a glória é para Ele. Pregunto una vez más, ¿cuántos son el instrumento perfecto? Eu vou te perguntar mais uma vez, quantos aqui são instrumentos perfeitos? Todavía el amén quedó suavecito. Ainda está bem pouquinho ainda. Pero vamos a poner en práctica hoy Vamos colocar em prática hoje la primera parte de la enseñanza, no la segunda. a primeira parte do ensino, não a segunda parte. La segunda es como muy fuerte. A segunda é muito forte. Pero yo sé que aquí hay personas entendidas Mas aqui eu sei que tem pessoas experientes y que al momento de entrar en la parte espiritual e no momento de chegar na parte espiritual, saben lo que están haciendo. eles sabem o que estão fazendo. Pero ahora tenemos más herramientas. Mas nós temos umas ferramentas Quizás vamos a gritar, que talvez vão gritar, vamos a usar las cuerdas, los vientos, la percusión. talvez vão dar volta no sopro, na percussão. Hay un versículo por aquí Há um versículo por aqui que me lo dio el profeta hace años, no se acuerda. que o profeta me deu faz tempo, mas ele nem se ¿Sabe lembra. cuál es? No. Não. Ezequiel 6:11. Ezequiel 6:11. Así ha dicho Jehová el Señor. Assim disse o Jeová Senhor. Palmotea con tus manos, aplaude Aplaude y golpea con tus pies e pisa com seus pés. y di ¡ay! E ai, Dios te está diciendo que uses el instrumento perfecto. Deus está dizendo para Percussão, você que los você é pies, o instrumento perfeito. lo As eletrônico, palmas, os pés, o eletrônico, o cuerdas, cérebro, as cordas, La voz. a voz. Pero nos parece una locura usarlo a veces. Nos parece a veces una locura usarlo. Mas parece que isso é loucura usar tudo isso aí. Vamos a poner esto en práctica. Vamos colocar isso aqui em prática. Y si lo que hablamos hoy es verdad, E se o que nós falamos hoje é verdade, aquí tiene que pasar algo. aqui tem que acontecer alguma coisa. Aquí hay muros que tienen que caer, Aí tem muros que vão cair, tiene que haber libertad, tem que haver libertação, tiene que haber sanidad, tem que haver cura, hay batallas que se van a librar. batalhas que vão ser liberadas. Si cuando sonaron dos instrumentos perfectos, Pablo y Silas, Quando soaram os dois instrumentos perfeitos, Paulo e Silas, se cayeron los muros, se caíram os muros, las puertas se abrieron, as portas se abriram, las cadenas se soltaron. as cadeias se soltaram. ¿Qué crees tú que pueda pasar O que você
acredita que pode passar, que acontecer. Cuando suena toda una orquesta, Quando toda uma orquestra está tocando, se só com 2 aconteceu isso, o que vai acontecer com a orquestra inteira? hay algo que aprendí hace muchos años, Tem algo que eu aprendi faz muitos anos. y es que la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. A Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Está hablando de un creyente Ele está falando de um y crente dice que echarán fuera demonios, que expulsa demônios. orarán por los enfermos y sanarán. Eles vão orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Pero cuando habla de las puertas del infierno, Mas quando fala das portas do inferno, no habla de un creyente, ele não está falando de um crente, está hablando de la iglesia. está falando da igreja. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eso mismo pasa con la adoración. Isso mesmo acontece com a adoração. David fue solo y mató a un filisteo. Davi sozinho matou um filisteu. Pero después en el siguiente capítulo Mas depois no próximo capítulo, dice, y David salió con su gente e Davi saiu com o seu povo y mató 200 filisteos. e matou 200 filisteus. Porque hay poder en la unidad. Hay poder en la Porque unidad. há poder na unidade. Entonces si 2 instrumentos en la cárcel Então, se 2 instrumentos numa cadeia lograron hacer que los muros se cayeran, conseguiram derrubar os muros, que las puertas se abrieran, que as portas se abriram, ¿qué crees tú que puede pasar si todos nosotros você acredita o que pode acontecer se todos nós, en unidad em unidade, comenzamos a adorar começarmos a adorar con entendimiento? com entendimento? Si vamos a sonar las cuerdas, vamos a tener una dirección para qué Se sonarlas. nós vamos soar as cordas, nós temos que ter uma direção para que vamos soar elas. Si vamos a sonar los vientos, vamos a saber por qué y para qué lo vamos a Se sonar. nós vamos soar o instrumento de sopro, nós temos que ter direção, o porquê e para quê. Y así con lo electrónico y con la percusión. E assim com a eletrônica e com a percussão. Cuando toda la orquesta esté sonando, Quando tudo estiver soando, no hay demonio que se resista. não tem demônio que resiste. ¿Tú lo crees? Você crê nisso?
os céus se abram ainda mais. Xerele bababandaralabacataralabandaralabala. Ora Ei, sí. Oh, sí, no pare. Oh, requiere baba shetere. Ay. Vamos a levantar una intercesión. Vamos levantar uma intercessão. En batalla. Em batalha, em guerra. Desde este lugar. Desde esse lugar. Por toda Latinoamérica. Por toda a América Latina. ¡Faz barulho! Faz barulho! Faz barulho! Você é um instrumento perfeito. Continúa. Aunque la música pare. Ainda que a música pare. Tú tienes que continuar. Você continua. Hay algo que se está rompiendo. Tem algo que está rompendo. Algo está a punto de romper. Algo está próximo a romper-se.